Imagine viver em um tempo em que cada palavra dita podia significar a vida ou a morte de milhares de pessoas. Um tempo em que o segredo era a maior arma e em que os códigos escritos em simples letras poderiam mudar o rumo da humanidade. Agora imagine uma máquina tão complexa, tão engenhosa, que conseguia transformar mensagens em enigmas aparentemente impossíveis de resolver. Essa máquina existiu, e ela ficou conhecida pelo mesmo nome que carrega até hoje: Enigma. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista acreditava ter criado a mais perfeita barreira contra os olhos inimigos. Uma invenção que embaralhava mensagens a ponto de torná-las indecifráveis. A confiança era tamanha que Hitler e seus generais acreditavam que seus planos jamais seriam descobertos. Mas será que realmente existe um segredo impossível de ser revelado? Essa é a história de uma das maiores batalhas silenciosas da humanidade. A luta para decifrar os códigos nazistas e o enigma que poderia decidir o destino do mundo. O nascimento de um segredo enigma nasceu antes mesmo da guerra. Criada por Arthur Chebius no início da década de 1920, ela foi pensada como uma ferramenta comercial. Bancos, empresas e governos poderiam utilizá-la para proteger informações importantes. Mas naquele momento ninguém parecia ver utilidade para algo tão sofisticado. Foi só com a ascensão do nazismo que a Enigma encontrou seu palco. A Alemanha percebeu que tinha nas mãos uma arma invisível, capaz de manter em segredo toda a sua estratégia militar. Ao ser adotada pelo exército e pela marinha, a Enigma se transformou em um símbolo de confiança e poder. Por fora, ela parecia apenas uma máquina de escrever. Mas dentro dela, engrenagens elétricas e rotores criavam combinações que embaralhavam cada letra digitada. Se alguém escrevesse ataque ao amanhecer, a máquina devolveria uma sequência de letras sem sentido. E o detalhe mais assustador: a cada tecla apertada, a configuração mudava, multiplicando as possibilidades. O código impossível logo no início da guerra, os aliados perceberam que algo estava errado. Eles interceptavam as mensagens dos nazistas, mas nada fazia sentido. O que viam eram apenas letras misturadas em padrões impossíveis de compreender. O segredo estava nas configurações diárias. Todas as manhãs, os operadores recebiam um código para ajustar a máquina. Isso significava que, mesmo que alguém descobrisse como a Enigma estava configurada hoje, no dia seguinte, o trabalho teria que ser refeito do zero. O número de possibilidades era tão grande que muitos acreditavam que seria impossível decifrar. E, enquanto isso, cada submarino, cada tanque, cada avião alemão recebia ordens secretas com confiança de que ninguém poderia entendê-las. Os aliados sabiam que, se não conseguissem quebrar esse código, continuariam sempre em desvantagem. Era como lutar contra um inimigo invisível, sempre um passo à frente. Os primeiros passos da resistência, mas nem todos estavam dispostos a aceitar o impossível. Antes mesmo do início oficial da guerra, matemáticos poloneses já estudavam a Enigma. Marion Regelski e sua equipe criaram formas matemáticas de prever alguns padrões da máquina. Eles chegaram até a construir réplicas da Enigma, mas o avanço nazista obrigou-os a dividir seu conhecimento com Inglaterra e França. Essas descobertas foram o ponto de partida para uma nova fase da batalha. Em um lugar secreto na Inglaterra, chamado Bletchley Park, reuniu-se um grupo de gênios que mudariam o rumo da história. Entre eles, um nome se destacaria: Alan Turing. Alan Turing, e o cérebro contra a máquina. Alan Turing era jovem, excêntrico e dono de uma mente brilhante. Ele acreditava que a lógica matemática poderia decifrar qualquer sistema, por mais complexo que fosse. Em Bletchley Park, ele e sua equipe começaram a desenvolver uma máquina própria, chamada Bombe. A função dessa nova invenção era testar milhares de possibilidades de configuração da Enigma em alta velocidade, algo impossível de fazer manualmente. Com o tempo, a Bombe se tornou a chave que abriu as portas do segredo nazista. Mas o trabalho não foi simples. Cada mensagem era um quebra-cabeça que precisava ser resolvido rapidamente, porque de nada adiantaria decifrar ordens de batalha depois que a ação já tivesse acontecido. A corrida contra o tempo era diária, e cada pequeno erro custava vidas. O poder da persistência, a genialidade da equipe, não estava apenas na matemática, mas também na observação. Eles começaram a perceber padrões nas mensagens nazistas. Operadores alemães, por exemplo, muitas vezes usavam expressões repetitivas, como Heil Hitler, que ajudavam a reduzir as possibilidades. Com cada pequeno avanço, a confiança dos aliados crescia. Aos poucos, as mensagens que antes pareciam indecifráveis começaram a ser traduzidas. O que antes era caos, virou informação valiosa. Mudando o rumo da guerra,
a quebra da Enigma permitiu que os aliados antecipassem movimentos do exército alemão. Eles descobriram posições de submarinos, evitaram emboscadas e organizaram contra-ataques com mais precisão. Muitos historiadores acreditam que a quebra da Enigma encurtou a guerra em pelo menos 2 anos. Outros dizem que milhões de vidas foram salvas, graças a esse esforço silencioso, feito longe das trincheiras, mas com impacto direto no campo de batalha. E aqui fica uma pergunta para você refletir. Será que, no fundo, sempre haverá uma forma de quebrar qualquer código? Ou será que um dia criaremos enigmas que nem nós mesmos conseguiremos resolver? O legado eterno, apesar de sua importância, Alan Turing não teve reconhecimento imediato. Apozeguera foi perseguido por sua vida pessoal e morreu em circunstâncias trágicas, ainda jovem. Só muitos anos depois o mundo reconheceu sua contribuição não apenas para a vitória contra os nazistas, mas também para a criação da ciência da computação moderna. Hoje, a máquina Enigma ainda desperta fascínio. Algumas peças originais estão em museus e coleções privadas, lembrando ao mundo que o segredo e o mistério sempre fizeram parte da história humana. Mas acima de tudo, ela nos lembra que diante de enigmas aparentemente impossíveis, a inteligência, a persistência e a coragem podem abrir qualquer caminho. O enigma dos códigos nazistas e a máquina Enigma não é apenas uma história de guerra, mas uma lição sobre o poder do conhecimento. Mostra que a maior arma nem sempre está no campo de batalha, mas na mente humana, capaz de transformar o impossível em possível. E essa foi apenas uma das muitas histórias escondidas na Segunda Guerra Mundial. No próximo vídeo, vamos explorar outro segredo que marcou a humanidade e deixou lições que ainda ecoam até hoje. Então se inscreva no canal, deixe o seu comentário, curta o vídeo e ative o sininho para continuar nessa jornada pelos maiores mistérios da história. Você já parou para pensar como uma simples máquina de criptografia comercial se transformou em uma das armas mais poderosas da Segunda Guerra Mundial? E mais impressionante ainda, como um grupo de gênios conseguiu quebrar seus códigos aparentemente indecifráveis. Hoje vou te contar a fascinante história da máquina Enigma, um dispositivo que começou como uma invenção para proteger segredos comerciais, mas acabou se tornando o coração das comunicações militares nazistas. Imagina só, você tem uma máquina que parece uma máquina de escrever comum, mas cada vez que você aperta uma tecla, ela embaralha a letra de um jeito diferente. E não é um embaralhamento qualquer, são bilhões de possibilidades diferentes. É como se você tivesse um quebra-cabeça gigante que muda de formato a cada segundo. O segredo da Enigma estava nos seus rotores, pequenos discos que giravam e criavam combinações matemáticas complexas. Todo dia os operadores nazistas mudavam as configurações desses rotores, seguindo um código específico. Era como ter uma senha nova a cada 24 horas. Mas aqui começa a parte mais interessante da história. Enquanto os alemães achavam que tinham um sistema inquebrável, um grupo de matemáticos poloneses já estava dando os primeiros passos para desvendar o mistério. Eles foram os primeiros a perceber que a matemática poderia ser usada, não só para criar códigos, mas também para quebrá-los. E então entra em cena Alan Turing, um gênio britânico que chegou a Bletchley Park menos o centro secreto de decodificação do Reino Unido, junto com uma equipe brilhante. Ele criou algo revolucionário, a máquina Bomb, um computador primitivo capaz de testar milhares de combinações possíveis da Enigma em tempo recorde. O trabalho dessa equipe extraordinária não só ajudou a decifrar mensagens cruciais dos nazistas, como também lançou as bases para o que conhecemos hoje como computação moderna. Cada vez que você usa seu smartphone ou notebook, existe um pouquinho do legado de Turing ali. Estimativas indicam que a quebra do código Enigma pode ter encurtado a guerra em até 2 anos. Salvando milhões de vidas. É incrível pensar como a inteligência e a dedicação de um grupo de pessoas conseguiu mudar o curso da história. E sabe o que é mais fascinante? Essa história nos ensina que às vezes as maiores vitórias não vêm de armas ou exércitos, mas sim do poder do pensamento humano e da colaboração entre mentes brilhantes. Se você ficou tão impressionado quanto eu com essa história, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe nos comentários o que você achou mais interessante sobre a máquina Enigma. Até o próximo vídeo.